Garocast, o podcast repleto de fúria. Muito saudação pra vocês, lupinos, alienígenas e impuros. Aqui quem fala é Chocos. E porra! Manjadores. Você me trollou, seu merda. Um livro de saudação para vocês, tartarugas, gafanhotos e bichos preguiça. Aqui quem fala é o Pedro. E eu não conheço metade dessas raças, metade do que eu gostaria. E eu não me importo metade do que elas merecem também. Falando mal dos mortos aí, ó. Os caras dos espíritos aqui zoaram meu background. Saudações bípedes da nação. Aqui quem fala é o Guilherme Scarma. E se Gaia deixou deitar, quem sou eu para tentar levantar? Então? Se deitou já era, né, bicho? Pra fazer, bicho, se tu é se tu é o metamorfo, bisão, e tu for pro saco, velho, mereceu, né? Se caiu foi porque mereceu. Se caiu. Mas vamos lá, Nação Garou. Hoje nós temos aqui, tô com o Pedro e com o Scarma pra gente fazer o nosso Garocast de número 79, Os Filhos Extintos. Hoje nós vamos falar O sobre famoso não mexe com o que tá quieto. O que está morto jamais pode morrer. Opa, olha aí, ó. Só citações. Mas hoje nós falaremos sobre as raças metamórficas extintas. Assim que o Scarma terminar de quebrar todo o cenário dele, a gente tá aqui para poder falar sobre as raças metamórficas extintas, aqueles que já se foram, seja ele pela Guerra da Fúria ou qualquer outra situação ou evento que possa ter exterminados os filhos de Gaia, e no caso não os filhos de Gaia, mas deu para entender. Infelizmente, né? Infelizmente a tribo do unicórnio continua por aí. A gente vai dar um panorama geral sobre a situação dessas raças caídas e, desculpa, vou falar extintas para não parecer que elas foram para o Wyrm, mas a gente vai dar um foco maior aqui nas três raças que se foram: os Apis, os Grondes e os Camazotes, beleza? Mas vamos lá, a gente tem aqui os tambores extintos, os extintos tambores da Assembleia. Os tambores eu não sei, mas os e-mails com certeza estão. Mas então vamos lá. Cadê a nossa melhor imitação de Soares aí? Beleza, vamos lá. Antes da gente começar aqui, eu quero aproveitar para lembrar a galera que está nos ouvindo, uma vez que os nossos podcasts eles são publicados tanto no Megafono quanto no Spotify, que o Garocast já desde o número 70, é alguma coisa que eu não me lembro, desde o número 74, ele é feito aqui na Twitch, na twitch.tv/Nação Garou. A gente faz, inclusive, com vídeos. Então, as pessoas que estão por aqui, eles estão vendo a gente, a cara do Pedro, a tela preta do Scarma, porque eu não sei o que foi que aconteceu. Tá aí a cara do Scarma e eu. E aí agora a gente faz assim com uma interação direta no chat. Beleza? Eu preciso fechar essa porra desse programa. Foi. Tranquilo. Então vamos lá. Antes de começar, já quero logo agradecer aqui o Tanuki, que mandou aqui, já se reinscreveu, mandou o sub pra gente. Faça assim como ele, que o pai tá muito antigo. Valeu, Tanucão. Muito obrigado. Vamos lá, galera. Raças metamórficas perdidas. Primeiro, vamos lá. Vocês gostam dessa ideia de ter, independente da raça que seja, tá? Mas no Lorde Lobisomem existirem algumas raças que se foram? Pra caralho. Eu acho que é necessário, inclusive, para você ter uma sensação de histórico, né? De coisas que eram, por exemplo, um lembrete, né? De que se a luta falhar, mano, acabou. É vala e não tem o que fazer, né? Eu acho que dá essa urgência quando você lembra que existem raças que não existem mais, né? Uhum. Concordo totalmente. A gente, assim como acontece com o lobisomem, quando a gente vê as tribos caídas, isso aí dá uma dimensão de tempo, uma dimensão de fatalidade, né? E de finalidade. Acho isso muito bom. Eu até gostaria que existissem outras raças metamórficas caídas. Quando você diz outras raças caídas, tipo, das que existem e que você acha que elas, vamos dizer, que elas mereciam ter caído?
além das que existem, terem outras, para dar uma sensação de que realmente houve, no caso da Guerra da Fúria, um extermínio, ou em outros motivos, extinções, né? Aham. Eu acho que ia ser legal mesmo pontuar, né, ao longo de toda a história que ainda se lembra, né, da nação, você ter alguns pontos, falar, não sei o que lá, na época do Wild West, né, como é que ficou em português essa porra, Churros? Oeste Selvagem. Do faroeste selvagem lá, você tem uma raça ou uma tribo que caiu, enfim, pontuar isso pelo longo da história do cenário, sabe? Justamente para dar esse impacto maior. Tipo, ó, as cagadas que a nação fez e, enfim. O homem Dodô, aí não, né? Não, aí pegadas também. de sangue na areia, entendeu? Por onde a nação não conseguiu cumprir seu objetivo. Uhum. Eu gosto bastante da ideia. Enfim, eu tenho um porém na coisa do ter muita raça metamórfica extinta, por exemplo. Eu acho que quando começou o jogo, né, aí você tem lobisomem, aí aos poucos foi lançando e apareceram os Basset, depois os Nuisha, enfim, assim sucessivamente. E eles foram aparecendo aos poucos. E eu acho que começa uma ideia de que todo e qualquer animal tem um metamorfo, saca? E aí parece que por que não tem o metamorfo tatu? Porque ele foi extinto. Sacou? Pô, mas ia ser foda. Pera aí, né? Vamos respeitar o Tatu Homem. Tá jogando muito Mega Man, velho. Enfim, isso, cara. Deu pra entender, né? Eu acho que só que essa coisa de que ou tá vivo ou tá extinto. Não, porra, acho que tem animal que simplesmente não teve uma relevância espiritual, uma parada assim. E que então não precisa traçar uma linha nesse sentido, saca? Nessa divisão. Então... E além de que, assim, não é nem sobre nicho ecológico, né? Porque isso aqui é fantasia. Uhum. Mas o nicho de determinadas raças já está ocupado, né? Então não tem por que, por exemplo, existir uma outra raça predadora que anda em grupo, como o Matilha, que age de forma hierárquica, porque já tem os lobisomens. Não é nem por aí muito, não. Assim, né? Do que eu consigo ver da história do lobisomem, se diz mais ou menos que as raças metamórficas surgem por volta de 10 anos atrás, assim, algo relativamente recente, né, na história da Terra, por si. Né? Uhum. Então, daria para associar, inclusive, com essa ascensão da humanidade junto, né? Então, só ter raças metamórficas, como o Choco diz, que tiver uma relevância espiritual, mas nesse aspecto espiritual por humano, isso. Uhum. Um reflexo da própria Gaia, assim, a gente tem uma consciência. Né? Bem, uma coisa vai ser importante aqui no cast, enquanto a gente estiver falando, é que eu vou dividir as coisas entre raças extintas e vou usar o termo linhagens, tá? Porque existiram extinções entre os metamorfos e nem todas elas são raças. Como, por exemplo, a gente vai ter a tribo dos Cara, com KH, pelo amor de Deus, vamos evitar a piada fácil. Calma, Skarma. Mas a tribo dos Cara, que era uma tribo dos Bastet de tigres dentes de sabre. Então, os Bastet continuam existindo, mas aquela tribo ela foi extinta. Assim como pelo Massa Velho. Pelo Massa Velho. Pra nivelar o game. Assim como tem os Cara... É muito ruim essa frase. Assim como tem a tribo dos caras, também não ajuda, né? Que parece que tem um tanto de cara lá. A tribo dos caras. Mas, da mesma forma que existe essa tribo, a gente tem uma das Varnas do Mocolé, que são os Oa. Oa? Au. Agora eu tô na dúvida. Au. É o contrário. Oa é o planeta lá dos Lanterna Verde. Do Lanterna Verde, obrigado. Aí tem a Varna dos Aua, que é uma Varna de tartaruga, porra. Aí você faz o Mocolé, só que quando você vira a sua forma Crynos não, porra. A sua forma lupina, vai, a terceira forma dele ser uma tartaruga. Porra, vá a merda com isso aí. Jogar com Donatello, Michelangelo, Leonardo e Rafael vai ser do caralho. Eu adoro tartaruga. Eu não vou criticar, não. Gostaria de jogar com a Sério mesmo, gosto de tartaruga. É ruim a tartaruga que você perdeu, né? Te deram ela. Saudações azul. Mas, junto disso,
A gente tem também os bardos dos Hatkin, que se foram, também um dos aspectos aspecto, deles. né? E os Okuma, que são os ursos, os Gural do Oriente, que também se foram. A gente não vai tratar dessas linhagens aqui. A gente está interessado mais nas raças. Deixa eu só mencionar também outras que são mencionadas ainda de forma mais en passant ainda, mas que o leitor... Porque assim, esse Garocast é pro leitor de rodapé, né? Então vai ter um cara que vai virar e falar assim, não, mas tem as raças insectoides. Um abraço pro Curi. Então, um abraço pro Curi. Sai das notas de rodapé. Sai do nosso pé, inclusive. Diga-se de passagem. Mas então, tem as raças insectoides que foram exterminadas na Guerra dos Insetos pelas Ananasi. É só isso que a gente sabe também. Quer dizer, sabemos também que eram compostas de gafanhotos. Mosquitão. Tem que conferir aqui. Mas eram 4 espécies de insetos, certo? Tinha também... tem uma menção de que os Senhores das Sombras encontraram Metamorfos Falcão, mas aí não se diz nada além disso. E tem uma outra menção também sobre os Megatherium, que apesar desse nome foda, são só bicho preguiça. Porra, metamorfo o bicho Ciano preguiça também. é muito ruim, porra. Pelo amor de Deus. Não, os Megatherium era bravo pra caralho, mano. O bicho, ele é gigante pra porra. Cara, depende, ó. Se o Megatherium, sendo um bicho preguiça gigante, se ele fosse o sonho de Gaia, talvez a gente pudesse extrair uma coisa legal. E eu acabei de lembrar também que os Fiana dizem que encontraram com... como é que é? Otter, em português? Eu tava lendo em inglês e ficou com o termo na minha cabeça. Meu Deus do céu. O bicho que constrói barragem, não é? Não é o Beaver, não. O Otter é outro. Caralho, vocês são foda, hein, mano. Foi mal, galera. Deixa Lotra. eu pesquisar aqui. Lotra, olha. Isso. Castor, não é não? Não, Castor é Castor Beaver. é Beaver. É Beaver, tá certo. Então, e que tinha os homens lontra também. Só que aí, pelo amor de Deus, né, Fiana? Vai contar mentira. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Eu não sei se vocês dois viram, mas saiu na época, eu não lembro exatamente aonde, mas tinha uma entrevista explicando por que eles decidiram tirar dos Gural aqueles ursos do Oriente, né? Você lembra de ter visto isso em algum lugar? Faz a piada. Não vi. Ele tinha um bom de posto 1, né? Que era a tela branca. Eu esqueci o nome da porra do vídeo pra fazer a piada, pra esperando que você falasse. Vai tomar no cu. Panda. Veio bem Panda. fraco. A croma, foda-se. Nossa senhora. Nossa, Bem, não. gente, nós estamos com isso aí. Nós estamos com um Quem disse problema. isso? Corta isso aí. Nem sempre eu falo acerta, né? A relinha chata. Mas aqui, rapidão. Os Okuma, eles eram panda, né? Homem panda. Eles, não, salvo engano, não. Não? Outro não. tipo de... Quer ver? Tem uma nota. Eles chamam... Tem o panda gigante e tem um tipo de urso que eu não conheço, mas tem os ursos do sol e urso da lua, Sun Bears e Moon Bears. Não faço a menor puta ideia do que porra é essa. Esse bicho, na moral, ele parece uma pessoa com uma roupa de urso caminhando, cara. Ele é muito esquisito. Não pesquisa essa porra no Google. Mas, enfim, são esses os parentes animais, né, dos Okuma. E aí, invariavelmente, a gente vai se focar aqui nas informações que nós temos mais dispostas nos livros, como o Pedro mencionou mesmo aí a respeito da raça insetoide. Lá, a gente tem, cara, são acho que 2 linhas no livro da Ananase. Tipo assim, eles existiram e os Ananases mataram. Acabou. Só isso. Mas enfim, vamos lá então. Então a gente vai... vamos fazer um foco aqui entre os Apis e os Grondes e os Camazotes. Mas antes Cara, só um segundo, tá? Só a título de curiosidade, eu encontrei aqui. As espécies de insetos que a Weaver tinha escolhido antes de serem exterminados pelas Ananás eram abelhas, hornets, vespas, né? Formigas,
gafanhotos e cupins. Então, o inseto com C do escarma tá aí em cupim. Bem, vamos falar então de extinção, porque é onde a gente vai ter o denominador comum entre essas raças, é que, bem, todas elas foram extintas, né? Existem alguns métodos de extinção e a gente vai começar com o mais óbvio deles, que são os Garou. Uma das maneiras de extinguir uma raça metamórfica é simplesmente matando todos os membros dela, o que os lobisomens fizeram. A gente tem aí a exemplo dos Camazotz, dito e redito por vários castes, que eles foram assassinados, né, pelos lobisomens, já na Segunda Guerra da Fúria, em especial. Tem uma participação muito grande dos Senhores das Sombras. Eles são meio que os responsáveis por isso, né? Curiosamente, a gente tem a data, 1600 e pouco. Início de 1600, né? Coisa que não vai acontecer com os outros. Essa seria, talvez, a maneira mais óbvia de se ver a extinção das raças. E eu acho curioso que essas raças, nenhuma delas foi extinta pela Wyrm, saca? É uma parada que eu gostaria de ver. Quando eu tava gravando sobre a 5ª edição de Lobisomem, eu falava muito sobre isso, que eu ia gostar de ver a Wyrm destruir algo nesse sentido. Porque você tem os Uivadores Brancos, que eles foram corrompidos. É uma proposta diferente. Eles não foram aniquilados, eles foram corrompidos. Você tem os Mokoleoil, você tem os Croatan, que eles se sacrificaram. Tudo bem, que por um aspecto da Wyrm, mas eles se sacrificaram, né? Por outro lado, os Bunip, eles foram exterminados pelos Garou. Você tem aqui os Camazotz, que foram exterminados pelos Garou. E eu ia curtir de ter um aspecto assim, olha, essa raça aqui, a Wyrm foi lá e acabou com ela. Mas em que sentido? Porque, por exemplo, se a gente considera a Guerra da Wyrm, se a gente colocar a Guerra da Wyrm como uma atitude da Wyrm, desculpa, Guerra da Fúria como uma atitude da Wyrm, ainda que promovida pelos seres Gaia, então tem um monte que foi exterminado pela Wyrm, né? Mas, porra, os Homem-Porco lá, eles não foram... Os Grond? Os Grondir não viraram Skullpig, pô? Sim, mas então, aí não te passa a ideia que é uma corrupção? Eu queria ver uma parada, tipo assim, a Wyrm chegou e, tipo, passou a faca em todo mundo, saca? Entendi. Uma ação mais direta da Wyrm. Tipo assim, se fosse os dançarinos da Espiral Negra exterminando uma raça metamórfica. Por exemplo. Aí você consideraria como... mas é porque ainda continua sendo o extermínio feito por Garou. Sim, mas aí os dançarinos da Espiral Negra. Entendeu? Tá. Então eu acho que eu gostaria de ver uma coisa assim. E aí, enfim, vai ter essa extinção que os Garou fazem, e uma outra extinção que ela se dá através da morte dos animais que são os parentes dos caras, né? Isso é curioso. Os livros até falam a respeito sobre a tragédia que ocorreu sobre os Apes. A gente vai falar um pouco sobre eles daqui a pouco. Que eles os Aurochs, não só foram exterminados, como pior ainda, eles foram escravizados e tal. Tipo assim, é muito mais sinistro do que simplesmente matar os boi e tudo. Tô chamando de boi, mas é um Auroch, mas enfim, é um boi, gente, mas me ajuda aí. Um mega boi, na verdade, né? Porque ele é bem maior do que um boi normal. Sim. Então, e aí acontece esse tipo de coisa. Quando uma raça metamórfica toda, e aí acho que é interessante perceber como que a coisa funciona. Quando toda a espécie, né, dos lupinos, corvídeos, ursinos, você escolhe aí, quando todos eles morrem, o que acontece? A parte espiritual fica fraca, porque ela perdeu todo e qualquer componente material. E aí o totem, no caso da raça, né, ele entra em modorra. E isso faz com que a raça ela não consiga mais reproduzir. Mesmo que os Apes ou os Grondes eles não tenham todos morridos, eles se tornam, não inférteis, mas eles não geram uma prole verdadeira, uma prole que vai virar um metamorfo. Não surge mais metamorfo, né? E tipo,
E o que aconteceu? Morreram todos os parentes humanos? Não. Morreram todos os guerreiros, os metamorfos, Grondes? Também não. Só que morreram todos, eu tô falando dos Grondes, morreram lá todos os javalis selvagens e tal. E aí a tribo perde, uma vez que perde a raça perde o totem, por perder o totem, deixa de nascer metamorfo. O que só corrobora ainda mais com aquela coisa de que você só é um cria de Fenris por causa do totem, não por causa de quem é seu pai, de onde você nasceu, por aí vai, né? A linhagem é completamente espiritual. Vai te lembrar que raça pura no lobisomem está associada mais com espírito do que com genética. Exatamente. Apesar desse nome horroroso que foi. Desenvolvendo tá uma merda, né? Pra falar. Ai, ai. Bem, ele fala sobre os cara, né, que é um exemplo do que aconteceu, que com a morte dos tigres dentes de sabre, Shows. Oi. Vamos combinar o seguinte? Cará, pode ser? Cará. Tá bom. Cará, Tá bom. Isso. Beleza, vamos combinar assim. Bem. Senão não vai ter como, não. Não tem nenhum deles aqui para reclamar também. Foda-se. Chama os caras lá. Bem, então, os cará, isso é algo que aconteceu com eles quando os dentes de sabre são extintos e eles simplesmente, eles ainda existiam por ali, mas com os dias contados, umas vezes que não nascia mais, né? Por aí, é como se eles fossem espiritualmente castrados, vamos dizer, esse tipo de coisa. Escrever, né? É uma maneira de se escrever. E acho que é importante levantar uma outra coisa aqui, porque ao longo do cast, enquanto a gente estiver falando sobre os Apis, Grondes e os Camazotes, ao final de tudo a gente vai falar sobre eles, aspas, nos dias de hoje. Uhum. Enfim. Não mexe no que tá quieto. Não mexe no que tá quieto. Resumo. Concordo plenamente. Mas às vezes tem umas coisas assim, tipo, porra, os Gronde, mas ainda existe javali, sacou? Então, por existir javali, eles poderiam continuar ali existindo e tal. Não vão misturar ciência e espírito, acho que é a primeira coisa. Né? Ele foi dormir, não é porque existe que voltou, não é porque o maluco lá cruzou geneticamente uns dingos e que ele vai trazer os bonipos de volta. Inclusive, isso dá uma merda do caralho, porque o cara não recebe o e-mail. Putz, cara, nossa, nem me lembro do e-mail. O e-mail que não foi recebido gerou o apocalipse. Então, assim, por mais que um javali selvagem exista hoje em dia, o encarna do javali selvagem, o pai dos Gronde lá e tal, etc. Ele foi pro saco e tal, e não é mais a mesma coisa. E pronto. Da mesma forma, e aí, categoricamente, o livro vai lá, do Changing Breeds do 20 anos, ele vai lá e fala que, assim como os roedores de ossos não conseguem manter a tribo se acasalando com parentes cães. Então vocês já tiram logo essa ideia, porque não é, mas é um cachorro, o cachorro vem do lobo. Não é a mesma coisa, então não serve. Tá? Isso, e quem ficar fazendo carinho no lupino também... vai pro inferno, né? Vai pro inferno. Enfim. Então acho que é isso. Vamos começar com os apps? Vamos pelo pior, né? Vamos começar pelo pior. Não. Pior não. Pô, a ideia é boa, mas opção fraca. Questão de opinião. Acho que questão de opinião. Vamos debater, então, por que você não acha deles o pior. Porque, assim, Apis é um boi, né, cara? Que coisa mais chata. Não é um boi, é a porra do Auroch. Você já viu o estimativa do tamanho dessa porra? É grandão. Não é grandão. É grandão. Rasgado, entendeu? Mas, cara, é um casamenteiro. Pra quê? Pois é, cara. É só o alcoviteiro, tá ligado? Tá ligado? Como é que é o alcoviteiro? O cara é o alcoviteiro. Fica lá, o cara é boi, fica de olho lá no curral, vem quem vai pra um lado, quem vai pro outro, e fala assim, fulano tá pegando ciclano tá transando com Beltrano, e é isso aí, cara. Então, eu acho que, vamos falar sério e explicar também a raça, né? Eu vou só ficar cuspindo opinião. Eles são os homem Auroch. Acho o animal muito legal. Acho que, inclusive, tem mitologia a dar com rodo aí, não só na grega,
para inspirar e fazer uma coisa muito interessante, grandiosa, surpreendente. No entanto, nada disso foi feito, na minha opinião. Ao invés de ir pelo lado mitológico, onde eles encontrariam aí um terreno fértil para criar a raça, eles se apegaram a uma coisa que eles tinham que fazer mesmo, que é olhar para o metaplot de lobisomem e ver que cada raça tem um papel, e eles escolheram o pior papel para eles representarem perante Gaia. Não é que isso não deva existir, mas é que é chato, digo assim, em termos de jogo. E por isso, ótimo que os apps estejam extintos, porque eles servem para dar um exemplo da extinção que ocorreu e também não prejudica, não fica faltando nada, porque ninguém vai querer jogar com alcoviteiro, né? Sempre tem, cara. Mas assim, eu já acho que justamente você pode ter raças que existem, né, ainda estão ativas, e elas não necessariamente têm que ir no jogo mesmo, porque o nome está, querendo ou não, na própria propriedade intelectual, cara. É lobisomem, entendeu? Aham. Se tu, Zé Ruela, que quer jogar com Bastê na mesa de lobisomem, assim, via de regra, você é o cara que atrapalha a mesa, que atrapalha dos outros. Então, eu acho que você pode ter esses caras lá para servir como um plot hook, como um NPC interessante, alguma coisa que vai se passar, entendeu? Mas tá extinto. Não, tudo bem, se eles não tivessem nesse aspecto. Tá. Por isso que eu acho que, apesar deles cumprirem um papel meio bosta, eles não precisam necessariamente ter sido extintos, né? E eu concordo contigo. Aí eu concordo contigo. Mas deixa eu ir um pouco além. Vai lá. Porque o papel bosta, enfim, eles são, né? Eles são os sábios lá e os casamenteiros. É isso que os caras falam. Beleza. Tem uma coisa que vai doer no coração de gente aí. Mas eles são o que os filhos de Gaia queriam ser. Vou falar por quê. Você não acha que os filhos de Gaia queriam ser Gural, não? Não, tá maluco. Talvez. Só que o que acontece? Porque eu acho que os apps são mais do que os filhos de Gaia queriam ser do que os Gural. Eu acho que o Gural tem a parte da cura e tal, e beleza. Os apps, eles trabalhavam, eles operavam abertamente com a humanidade. Tá? É por isso que eles estavam lá. Eles eram criaturas extremamente sociais, em especial com os humanos. Porque eles estavam ali para o impérgio que eles iam fazer, vou chamar de impérgio esse controle populacional, o impérgio que eles queriam fazer, com muitas aspas, era acasalar as pessoas de uma maneira que a prole seria uma prole melhor. Não que ia explodir, na cabeça deles não era explodir, mas eles iam alcançar uma humanidade melhor, porque fulano com ciclano vai gerar um filho mais bacana para a humanidade do que Beltrano com fulano. Eles tinham rituais de que eles faziam em você e, porra, você não precisava mais do Tinder, porque ele ia encontrar a pessoa para quem você estava destinada, sacou? Tipo assim, é o soulmate total, tampa da panela, as metades da laranja, aquela porra toda daquela música lá que é Fábio Júnior. Nossa. Então, o fato deles serem muito sociáveis, deles viverem em comunidade, deles viverem em meio à humanidade e eles prezarem por essa humanidade, eles construírem as suas coisas, eles eram artesãos em muitas maneiras. Eu boto muita fé que eles têm eles eram muito difíceis de se enfurecerem. Dizem que eles tinham um controle sobre a fúria que causa inveja até mesmo aos portadores da luz interior. Tá ligado? Tipo, e quando necessário, é claro, os caras viravam lá as formas minotauro deles lá e atropelava quem via pela frente. Cara, pra mim isso é muito o rolê dos filhos de Gaia, saca? Uma fachada de harmonia, porque aí já não é mais a cura, é a coisa da harmonia toda, com todos os aspectos da sua natureza, seja ele animal ou humano. Então, eu acho que os conceitos eles são interessantes. Eu só não consigo ver ele num jogo, nem enquanto raça extinta, nem se considerando que ele ainda está presente aí. Quer dizer, como presente, eu consigo ver ele como NPC, do jeito que o Scarman falou. Né? Mas eu não consigo ver um jogo para apps. Saca? Não. Eu consigo enxergar um jogo para todas as outras raças metamórficas. Até mesmo aquelas que são meio coadjuvantes,
acontece com o Corax e no Isha, né? Mas eu consigo ver um jogo para elas. Não, falando mal, não. Eles são do caralho, mas é porque eles sempre estão próximos dos Garou, entende? Inclusive, só que você falou dos Nuisha, no quadro do Skarma aqui na live não tem tribo. Eu deixei só o Hagabashi, porque o Curvo ainda não me atualizou do setup que vão ter as raças metamórficas. Vamos ser honestos, né? O mais próximo do que esse bando de lobo burro do caralho consegue chegar a entender o que é a bênção do grande Deus Coyote. É bom tamanho aí. Né? Mas ela tá bem escrito, saca? Só não consigo localizar ele no jogo mesmo. Cara, eu vou te dar um exemplo, né? Porque vocês estão pensando muito nos apps por esse lado do casamenteiro, né? Da nascença, mas é que eu, pelo menos, né, quando eu estava lendo sobre eles, a minha impressão que passa mais relacionada a ciclos, sabe? Era o que eu ia falar. Eles estão muito... Oi? Não, era o que eu ia falar. Não é nada, é mentira. Você tá querendo roubar meu renome. Mas entendeu? E aí puxar por esse aspecto dos ciclos, né? De alguém tentando ensinar, mostrar para a nação, falar, cara, ó, você tem coisas que elas, se não for feito nada para alterar essa questão que está acontecendo agora, você vai ter esse resultado cíclico de bosta, sabe? Ou às vezes é melhor que você deixe que algumas coisas realmente vão e morram, porque Gaia tem um plano para aquilo, sabe? Aquilo deve morrer e renascer para dar espaço para as novas gerações, né? Eles devem morrer, no caso, para dar espaço para as novas gerações. E me parece que é uma mensagem que é perdida, sabe? Porque olhando pelas outras tribos, pelas outras raças metamórficas, você tem pessoas tentando lembrar do passado, você tem, né, os Garou tentando apagar o futuro entre né, as temáticas das outras tribos, mas eu sinto falta um pouco mais desse aspecto cíclico, sabe? Acho que até é difícil, os autores tiveram uma dificuldade de trazer isso, porque isso é um conceito pouco abordado na nossa cultura, né, ocidental, sabe? Mas eu vejo muito esse negócio do Apis como um bagulho de renovação, por exemplo, talvez até um pouco hindu, sem querer ser muito ser palestrinha, sabe? Mas eu acho que é por aí. Tipo, a questão do ciclo, né? Até a questão, enfim, a morte, a reprodução, enfim, né? O nascimento, morte. Nascimento, reprodução e morte. E eles passam pelos outros estágios, né? Me parece muito um metamorfo que ele tá ali para celebrar de maneira ritualística esses ritos de passagem que a gente passa pela vida de maneira natural, tá? Aí eu não vou falar assim não vou falar de um batismo, sei lá, de uma crisma, mas os naturais, né, no caso. E eles falam sobre a honra, a grande honra de você receber, né, em algumas palavras, dar a vida a um ser, fazer esse ser crescer, instruí-lo e fazer com que ele fazer essas passagens dele. Não, agora ele vai se reproduzir e tal. Os caras, eles olhavam isso e falavam, tipo assim, porra, isso é foda pra caralho. A gente tá, em muitos aspectos, eles emulando o ciclo de Gaia. Eu adorei o comentário ali do Quindim. No meu jogo, ele só teria espaço na sessão especial de Natal. Não, puta, imundo mesmo. Que é isso, pô? Não tem a moral de chamar um ápice pra um churrasco, não? Pô, sacanagem. O ápice é o cara no churrasco que leva abacaxi pra fazer na grelha, mano. Sim. Mas, enfim, né? Então eles eram extremamente pacíficos e tal. Enfim. Eu acho que até representa também a maneira com que o entendimento que se tinha da humanidade naquela época sobre a própria função deles, né? Do animal, né? Do Auroch. De ser aquele bicho que está ali, ele vai se reproduzir, vai, né, tocar a vida dele e isso ser parte do ciclo da existência da própria tribo, né? Ciclo sem fim. É bem por aí. Os caras... Pronto. Mas assim, eu discordo muito com você, Pedro, sobre eles não terem... não que eles não tenham espaço, né? Mas que seria difícil de incluir.
E, de novo, é uma coisa que nenhuma das outras raças aborda, né? Então, trazer eles com essa mentalidade, talvez para um grande sábio da nação, né, meter o louco e falar desses caras, seria um momento foda numa sessão de jogo, por exemplo. Ou isso, ou então você usa ele para atravessar um rio, né? Manda um primeiro, que é o boi, o ápice de piranha. Mas vamos lá. Eles tinham alguma relação com as raças metamórficas, né? Porque, assim, por eles manterem esse tipo de função, tinha algumas raças metamórficas que não gostavam deles. Tipo, nominalmente, os Bastet e os Naga, porque, tipo assim, porra, não vem querer saber da gente, não. Você vai querer saber nossos segredos e tal, fica aí na sua. Enquanto tinha outras raças metamórficas, como, por exemplo, nominalmente, mais uma vez, os Garou e os Nuisha, que eles tinham pouquíssima preocupação na ingrata tarefa de guiar os seus parentes. Aí os apps falavam, não, pode deixar que a gente faz. Os caras, nossa, que ótimo, vai aí. Tipo assim, toca aí, tipo, foda-se, entendeu? Já que você tá aqui pra, entre aspas, fazer isso pra mim, trabalhar pra mim, eu vou cuidar de outra coisa. Vou combinar que fazer criança é divertido pra caralho, agora criar... É divertido também. Ninguém palestra não lá, o boi do caralho. Alguém segura a emoção na voz do Pedro. Ele quase soltou um foguete, ele tão empolgado. Piu, 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 piu. Ai, ai. Mas, então eles tinham relações diferentes com as tribos. Os Gural, por exemplo, gostavam deles, achavam que eles eram, tipo assim, porra, massa esses caras, eles conseguem fazer coisas que a gente não consegue. Enquanto do outro lado você tinha os lobisomens, por exemplo, que falam assim, tipo, foda-se, só um trabalho de merda que esses caras fazem. Ainda bem que eles fazem, tipo, a gente não gosta deles. Por quê? Porque eles são inferiores, eles estão fazendo um trabalho de merda, porque nós somos os grandes guerreiros fodas e, enfim, deixa eles Tem pra outra lá. coisa, eu acho, cara. Tem outra coisa que eu acho que é crucial aí. Porque quando a gente fala os Garou, só dá para falar de uma voz unificada se for presa de prata, né? Porque eles são os líderes e tal. Uhum. E proeminência em todas as histórias que envolvem os lobisomens. Então, cara, pensa aí, presa de prata, eles iam se incomodar bastante com outrem, metendo bedelho nos seus casamentos. Aham. Né? E aí aquela lance de endogamia que rola entre os presos de prata ia ser totalmente cortado. O que me leva a um aspecto interessante dos apps, que eles não têm puros, né? Justamente porque eles têm esse papel de casamenteiros, então eles não iam fazer algo que fosse contra seu desígnio perante Gaia. Porra, Pedro, mas vamos falar português, né, cara? Como é que é o termo que você usou aí? Desígnio? Não, antes disso, do casamento lá? Vamos lá. Tem uma... Casamento do Alabama, cara. Antes de eu seguir, deixa eu agradecer aqui o Willow Bark, que mandou aqui pra gente mandou o Prime, e ele disse que eles também tinham a função de professor e conselheiro para as crianças que eles ajudavam a trazer ao mundo, com rituais para os vários estágios da vida. Exatamente, eles estavam lá marcando esses estágios. Mas, tem uma parada aí, Pedro, que você falou a respeito dos presos de prata. O que foi acontecendo? Os Garou foram deixando que os apps cuidassem, então, dos seus parentes. Ok. E, com o tempo, isso começou a ser, tipo, era quase como se os apps, no entendimento dos Garou, servissem a eles. E aí, agora, os caras já não estavam mais fazendo o trabalho de Gaia. Os Garou chegavam pro apps e falavam assim, ô, meu irmão, tá aqui esse grupo de parentes. Enfim, beleza. E aí... Agora, eu quero que você me entregue o meu parceiro, a minha parceira, ou enfim, né, seleciona aí os casamentos e tal, etc. E os caras chegavam a fazer assim, eles têm que seguir esse e esse tipo de característica, ou tem que ter esse tipo de coisa e por aí vai, saca? Em que já não era mais o ápice falando, olha, esse aqui que é o seu casamento, é o seu parceiro ideal e tal. Não, o cara chegava falando assim, ô ápice, vai lá pra mim e traz... uma pessoa com essas características, sejam elas psicológicas, por aí vai. Então, dá para imaginar, por exemplo, que os apps, por muito tempo, talvez um reflexo do que os apps fizeram, foi essa linhagem de raça pura, mesmo sendo ela espiritual, dos Garou. Porque os caras faziam essa peneirada aí, ó. Ah, sim.
entendeu? Trazendo para perto dos, seja eles dos presos de prata, aquelas pessoas que estavam mais alinhadas com o Falcão e tal, etc., que cultivavam as características que o Falcão impunha. E aí, os Garou faziam isso. Aí quando os Garou tinham filho, ou os filhos dos seus parentes, por aí vai, eles deixavam na mão dos Zaps e tal. E os Zaps vão ficando cansados disso. Tipo assim, porra, você não tá mais deixando a gente fazer o nosso trabalho. Porque a gente já não faz mais um trabalho pra Gaia. A gente faz um trabalho pra vocês. E não é, a gente não tá aqui pra isso. Aí os Zaps fica puto. E você já viu um boi puto? Ele roçou assim, ó. Roçou assim. E foi embora. Só isso que ele fez. Né? Não fez mais nada e foi embora. Só fugiu, né? Só fugiu. De um dia pro outro. Não tinha mais nenhum ápice nas comunidades ali dos lobisomens e tal. Deixou a porteira aberta. Exato. Perdeu o gado. Não tinha um mata-burro. Não tinha ferrado. Tá vendo a importância do ser ferrado? Tô brincando. É por isso que é importante ter o cercadinho pro gado. Exato. Caralho, nem crítica social foda. Bem, aí os Zaps, eles simplesmente saem e os garotos ficam putos, tipo assim, ué, bicho, mas que porra é essa? A gente dá esse serviço pro cara, o cara nega. Simplesmente o cara, não é nem que ele nega, ele abandona, isso, na sociedade militar, tipo a dos lobisomens, ele abandona o posto de vigília dele. Que era o que ele tinha que estar fazendo? Sou eu que sou o guerreiro, sou eu que decido. E aí, dentro dos olhos dos lobisomens, eles tinham então quebrado as suas promessas, não só com os Garou, mas com Gaia também. E aí os Garou fala, beleza, pode deixar que a gente dá um jeito nisso. Como? Matando. Organizando um churrasco. Caralho. Cadê aquela foto do cara numa montanha de cabeça de bisão? Bem, e aí eles, os lobisomens começaram a falar que eles eram covardes e tal, e não sei das quantas, esses caras fugiram e tal. Os Zaps ficam puto, e ao redor do mundo, isso aqui é muito feio, eles vão e chamam os Garou pra tirar um X1. Tipo assim, não, então vem aqui os Garou, que nós vamos juntar aqui em tal lugar, e nós vamos sair na porrada. Esse é o episódio de torneio do anime. Não, foi feio. Porradaria foi feio. Bem, a impressão deles é que eles fariam um ritual, uma luta ritualística, e depois que eles tivessem envergonhado os Garou, porque eles venceriam, as coisas voltariam a ser como eram, e todo mundo, enfim, né, funcionar normal e tal. Só que os Garou não foram lá pra cerimônia. Foi um massacre, né, cara? Foi um massacre, exato. E aí, isso vem muito próximo da Guerra da Fúria. Os Garou já com sangue de metamorfo nas mãos, né? Já tinha experimentado um pouco do sangue. Porra, então beleza, agora vão lá. E aí é massacre. Os Zaps vão sendo empurrados. Eles começam a se aproximar da humanidade, a ponto que ele e os seus parentes vão sendo escravizados. Aí agora a gente tem o gado doméstico, e que isso acaba sendo o fim dos Zaps, porque o Auroch morre, ele é extinto, dando lugar pro boi, pro touro, sei lá. Olha que final merda. Só queria relembrar aqui do sangue nativo no nosso livro da Nação Garou aí, que tem as raças metamórficas nativas, e lá tem a menção meio sinistra dos Zaps, que nomeiam o frigorífico da Pentex aqui no Brasil. Então tem lá frigorífico Zaps. Essa história ela ainda ficaria pior, porque quando eles estão quase mortos, tem menos de 10 Zaps no mundo, eles resolvem que eles vão tentar uma última cartada. Eles vão pra Umbra, numa tentativa de se salvar a raça dos homens Auroch. Os que ficaram para trás morreram, isso aí já era. E por lá a gente tem um único homem Auroch que ele retorna completamente enlouquecido,
viu que a família estava completamente derrotada, destruída, e a perda dele enlouquece ele, e ele fica maluco, perdendo a habilidade de assumir qualquer outra forma que não do Minotauro. E aí agora você tem o labirinto. Ah, então é esse o Minotauro. Aí vem a ideia Poxa, parabéns. Enfim, vem toda aquela... enfim, segundo o livro, a ideia do Minotauro, labirinto, então, a deturpação da lenda desse último Auroch. Notas? Cara, eu acho que a raça tem algumas boas ideias. Eu gosto do bicho, assim, que iconograficamente seria bem maneiro, né? Não o desenho do livro, né? O desenho do livro é Não o muito desenho do ruim. livro. Puta que pariu. Porque não é um Auroch, Metamorfo boi, bisão. Então, mas é porque o livro, aquela ilustração que tem do Auroch... Olha essa porra aí. Os caras meteram um bisão, não é um Auroch, de fato. Tem uma outra... Você tem que fazer É um aquela búfalo, outra... não é não? Acho que é um búfalo. Sei lá que porra é essa. Parece Bicho, é um bicho corcunda. É tão cupim dele aqui, ó. Pra caralho. Tem aquela outra arte que é um Crinos e um Auroch, né, na forma de batalha. Né? Puta, aquela arte é foda. Então, eu acho a imagem, né, essa aí, acho muito foda, muito legal. Dava pra ser melhor, sabe? Então, assim, eu tenho que dar uma nota média. De 0 a 10, eu daria uns 6. Não é nota ruim, passa, saca? Tá aí. Mas passa na tábua da beirada. Podia ser melhor. Bicho, Auroch bom é quando tem cupim. É Auroch no alho, né? Não, presta atenção. Cupim grande, barbela grande, orelha pequena e chifre pequeno. É assim que você vê um Nelore, Pedro. Aprende aí, ó. Tá bom, vou anotar aqui. Bom, assim, da minha parte, eu já não acho que eles são tão toscos assim. Eu gosto muito Não, eu não falei que são toscos, eu gosto. Falou da A nota 6. 6 é nota passou. 6 passa. Nota 6 passa. Entendeu? 6 é bonitinho, foi arrumado, entendeu? Mas porque eu gosto muito dessa ideia dos ciclos, eu gosto muito dessa parte filosófica deles, mas que não é de fato abordada, né? Tal qual os filhos de Gaia também, né? A ideia deles seria muito boa, mas a execução tem aquela canseira. Tem uma parada que é interessante, você falou dos ciclos, enfim, os Apis, eles têm augúrios, e os augúrios deles são em ciclos também, que eles são criaturas do Sol e da Lua. Então eles têm os augúrios dele, é o augúrio crepuscular, porque eles são de quando o Sol está nascendo ou quando o Sol está se pondo, então depende aí, então é o começo, é tanto o começo quanto o fim do ciclo, né? O augúrio, aí vai ter o ápice solar, que, enfim, quando ele nasce de dia, e o ápice lunar, que é quando ele nasce de noite. Enfim, são esses. Eles têm esses três augúrios. Tem alguma raça que tem o augúrio baseado em estações do ano? Eu acho que tem. Não me é estranho esse conceito. Se não tiver, Cara, seria uma boa oportunidade de usar nos apps, para ressaltar esse lance dos ciclos. Os apps, vou chegar lá, então. Vou chegar lá, galera, peraí. Os apps, eles têm... Eu não sei porque que alguém ia querer isso, mas tudo bem. Eles entram em frenes da mesma maneira que os Garou. A dificuldade para o frenes vai ser sempre 8. Eles têm dano por prata e por ouro também, da mesma forma, igual é nos Mocolé. A regeneração deles é igual dos Garou. Eles conseguem entrar na Umbra, assim como os lobisomens. E, enfim, e é isso aí. Eles têm 3 formas. A forma humana, a forma Minotauro e a forma Auroch, que aí é o bichão. O animal. Eles são tão, assim, cíclicos, que era o que eu ia falar. Os augúrios dele acho que representam isso, né? A coisa da vida e da morte, né? Uma coisa, começar nesse crepúsculo. Perfeito, né? Uhum. Você tem, né, o sol como a vida, a noite, né, como a morte, você tem um processo de passagem entre os dois, né? Uhum. Bom, talvez fosse interessante se houvesse isso daí como tribos, né? O lance dos ia ser legal. E aí, Chocos, te respondendo por que tem essas informações sobre dano e frenesi,
Eu vou mandar um post aqui, já vou queimar o Thunderdome, né, o desafio de posto. Que é justamente você montar uma... Né, como está tendo alguns tentativas, né, de restaurar a genética Auroch a partir de alguns fósseis muito bem... Fósseis não, né, alguns restos de Auroch muito bem preservados. Você pode dizer que a Pentex meteu louco, entendeu? O patrão enlouqueceu e fizeram um tubo Auroch à base de corrupção, entendeu? Sim! Você já tem uns estados para usar. Sim, a minha preocupação é só, tipo, por que alguém ia querer jogar com isso? Eu acho que a raça ela precisa de muita reescrita pra ela ser assim. Só quem foi corno sabe. Só que um homem sem chifres é um homem indefeso. É a única coisa que eu tenho pra dizer pra ele. Beleza. E os apps no mundo moderno? Vamos lá. Vamos fazer esse esforço aí. Existe... Eu já puxo... Sei lá. Porque a gente tá falando de coisa de 500 anos, né? Tipo... Não, mais. No mínimo. Ó, eu vou para falar disso e tornar plausível na minha cabeça, eu tenho que abandonar um pouco, ou pelo menos deixar de lado, o aspecto casamenteiro. Eles têm que ser focados mais nesse lance dos ciclos. Então, acho que, na atualidade, eles poderiam ser uma raça que está muito preocupada com o aquecimento global, porque é um desarranjo de ciclos. No entanto, eles estão aí peidando aí, destruindo a camada de ozônio. Mas... Verdade, aí traz um dilema moral para o jogo também. Ok. Porque, pô, olha só, nesse sentido aí, o dilema moral poderia vir assim, olha, nós temos que combater esse desarranjo ecológico, né? Esse desequilíbrio ecológico entre os ciclos, e a maior parte dos problemas são os nossos parentes. Isso, né? E um jogo menos focado no apps, onde, enfim, um deles, sei lá quantos deles existem, e talvez eles possam ser a solução para a falta de nascimento de garous verdadeiros às vésperas do apocalipse. Pô, interessante. Meio como uma raça coadjuvante, né? Sim. É um jogo de lobisomem em que, porra, olha, sei lá, o Auroch despertou ou alguma coisa assim, enfim. Não sei, aí tem um cara que ninguém sabe quem que é o cara é um Zé Bunda aí qualquer. Aí ele vai e transforma no Minotauro. E todo mundo assim, caralho, olha, quem que porra é essa? É um ápice. E antes eles achavam os casamentos perfeitos. Porra, esse cara pode ser a saída. Só que o cara é um Zé Bunda, ele não sabe de porra nenhuma. E você tá jogando com esse Zé Bunda no meio de uma matilha, por exemplo. E se o ápice, nesse aspecto casamenteiro, ele fosse o único... Esse touro, ele fosse o único capaz de identificar pela mulher grávida, pela garou grávida, quem é o impuro perfeito. Mas é porque o impuro perfeito nasce de dois impuros, né? Então você tem uma impura grávida. Verdade, tinha esquecido disso. Não, calma, mas dá para aproveitar essa ideia da seguinte maneira. Você tem uma corrida contra o tempo para achar esse cara, entendeu? Porque tu precisa dessa informação, né, para eliminar, né, esse risco para a nação, enquanto você tem, do outro lado, os dançarinos da espiral tentando achar esse cara para trazer o apocalipse, para forçar o apocalipse na marra. Eu acho que daria uma corrida contra o tempo, assim, uma ideia de uma campanha mais curta, né, mais uma pancadaria, assim, um negócio mais intenso, funcionaria muito bem. Sim. 2 bois e um bebê. Tem que achar o berrante do amanhecer pra achar o Auroch. Pô, ia ser foda. O cara toca o berrante, explode e surge o grande Auroch. Seria Boromir um parente? Apis? Não sei, mas Serjão Berranteiro, sim. Bicho. Caralho. O Auroch matador de balão. Piada, cara. Mas enfim. Que merda. De novo, eu concordo muito com esse negócio de que para você jogar como um Apis teria que refazer muita coisa do lore dele, talvez trazer
Para trazer de volta esse aspecto do tirar o casamenteiro, né, associar ele talvez com as estações, mas como plot, tem várias coisas, né, que funcionam bem, além dessas que a gente já falou. Né? Eu só acho que todos os personagens iam ser um estereótipo de cowboy. E isso ia ser meio complicado de jogar. Sabe? Porra, The Cowboys of Mumesa, não tem? Cowboys of Mumesa. Ia ser tipo isso, né? Puta, muito ruim. Todas as referências não iam ser a heavy metal, ia ser sertanejo, tá ligado? Caralho. Eu vou ter que falar porque o Gabriel Raduziel tá falando aqui que o grande inimigo dos Apps é o clã Toreador. Caralho, mano. O Toreador é a toalha vermelha, meu irmão. Você tá Nossa, a gente pode ir logo pra próxima raça, pelo amor de Deus. Adorei. Gostei muito também. Puta que pariu. Ai, ai. Vamos lá pros Grond. Grond, cara, javali. Eu não gosto. Tem uma coisa que me incomoda no Grond. O fato dele terminar com DR no nome, Grondr. Que porra de nome fudido é esse, porra? Não é um Grondir, então uma pronúncia esquisita? Eu acho que é uma porra tipo isso mesmo. É tipo assim, o barulho do javali, sei lá, que porra. Pra mim ele fazia... Mas enfim, sei lá. Não é a queixada, caralho. Você já viu os Javaporco lá do sul que estão regaçando tudo? Já, porra. Tem um que grava Garocast com a gente. Conhece, não? Caralho, hoje, né? Filha da puta mesmo. Vocês vão pedir desenho. Eu sei que vocês vão. Mas já, bota fé nos Java Porco. Tá me enchendo. Bota fé. Então, acho que deve ser por aí, cara. É um som mais gutural mesmo, uma pronúncia esquisitona. Porque a gente só tem Tupi e Viking, né? Se a gente tivesse algum profundo conhecedor mesmo das línguas nórdicas, a gente podia tirar essa dúvida. De repente era uma. Cara, me incomoda o Homem Porco. Porra, não, cara. Você não gosta? Ah, não. Eu só não gosto de nada, né, velho? Só gosto do que saiu do primeiro livro lá em 1900 e cuneiforme. Pô. Cara, não tem a primeira gosto. edição escrita em glifo e fica aí com essa coisa. Cara, esteticamente eu não gosto dos... Porque assim, É meu lance lápis... com os Gural, por exemplo, né? Os apps, eu vejo o Minotauro ali e fico tranquilo. Os Grond, velho, porra, é o Bebop. Não me vende, não. Pô, mas o Bebop... Assim, de fato, esteticamente, eu não imagino eles dessa maneira, né? Acho que o ele tem o design de alguns dessas criaturas na forma crinos e tal do livro, eu não gosto muito, não. Acho que daria pra você fazer um negócio mais interessante, principalmente com as proporções dele, saca? Porque literalmente é um porco esquisitão com alguns traços humanoides, sabe? Dá pra você ter distorcido mais. Lembra daquele orc rosa do Senhor dos Anéis? Só que ele não tem nariz. Nesse caso, ele tem um nariz de porco. Eu acho que podia ser algo mais ou menos aquilo. Porque como o porco tem a pele, né, mais parecida com o do ser humano, eu acho que tem o potencial dele ser uma coisa muito grotesca. E talvez seria até interessante que o frenesi que o delírio que ele causasse fosse bem intenso também. Porque é um bicho esquisito, assustador mesmo, né? O javali ele não é pelado, né, cara? Ele não é igual porco. Eu sei, mas a gente tá torcendo aqui um pouco. Mas eu tô falando pro ouvinte que não sabe, entendeu? Porque tem muita gente desinformada. Justo. É evidente que você é uma pessoa informada, Pedro, mas entendeu? Nem todo mundo tem o privilégio de ser essa pessoa cheia de conhecimento que é. Tudo bem, esteticamente falando, no que é apresentado no livro assim, é bem fraco mesmo. Mas eu adoro o papel deles perante Gaia, que é, de certa forma, escavar entre a sujeira e encontrar a corrupção. Eles, de certa forma, são a Wyrm do equilíbrio. Eles cumprem o papel que a Wyrm cumpria, de certa forma. Ele tá ali para devorar o que é podre, saca? Eu acho isso interessante.
Acho que até por isso, né, que eles foram os primeiros a caírem, né, de maneira definitiva para o urna. Então, mas eu sinto uma falta muito grande, né? Isso acaba acontecendo com quase todas as raças metamórficas, mesmo as que têm livros específicos para ela. É uma falta de uma construção de uma identidade, sabe? Não só espiritual, de história dentro do jogo, mas visual mesmo, né? Porque você tem em cada uma das tribos do lobisomem, é muito fácil de você identificar cada uma delas justamente por conta desses estereótipos que se criam. Mas o que é um grundeiro? O que é um... Mesmo que seja um mocolé, das que tem menos impacto, né? Isso, um mocolé não, porque o mocolé é porra de um bicho gigante, mas... os Hatkin, por exemplo, algumas das tribos dos Data, entendeu? Eles não têm um negócio marcante deles. Eu acho que é por isso que esteticamente ele falha, sabe? Ele tem uma puta de uma ideia foda, mas é só, entendeu? Não teve um desenvolvimento ali. Eu acho que só a ideia não salva, do mesmo jeito que só o design, né? Só uma identidade visual muito forte também não salva. Eu acho que, apesar do que o Pedro falou, do papel que eles têm com Gaia ser interessante, ao mesmo tempo eu acho que ele fica meio barro, meio tijolo, e não decide muito o que é, entendeu? Porque eles têm um papel muito ativo, muito direto, que é o de achar na Terra aquilo que macula a Terra. Aí o que eles vão fazer? Eles vão pegar os venenos, as toxinas da Terra e trazer elas à luz, né? Que tem essa coisa que o javali cava lá um buraco lá, fica roçando o trem lá na... Na verdade, o porco ele é usado para achar umas raízes, né? Mas enfim, a ideia mesmo. Né? Foi. Mas aí... Até trufa, sim. E aí, dentro desse aspecto, ele vai trazer à luz as máculas de Gaia, e eles andavam muito junto com os Gural, que eles vão lá e curam, e restauram aquilo ali, saca? E aí, tipo assim, porra, sei lá, eles são uns bichos, eu vejo assim, são uns bichos mais furiosos e tal, e eles acham, tipo assim, olha, tá aqui a mácula, trouxe a luz do negócio, saca? Eu acho que falta conteúdo nisso daí. Eu acho que tem uma proximidade no papel que eles cumpriam do que fazem os Senhores das Sombras Iluminados. Né? Já que eles têm esse lance de se meter na sujeira, eu gosto disso. É claro que isso tinha que ser expandido, melhor trabalhado, e a gente saber qual é realmente o procedimento do Gondor. O que se espera dele, né? Porque a gente sabe que lobisomem combater o Irmão, onde quer que seja, sempre que se proliferar. Qual é o verdadeiro mandamento assim crucial para o jogo do Gondir? Então, eu acho que falta esse direcionamento como os lobisomens têm, como algumas outras a gente consegue enxergar também. E acho que tem um problema no tempo também. Porque aí quando, por exemplo, você tem o Senhor da Sombra que vai saber dar o Wyrm, o Iluminado, aí ele vai lá se meter com o vampiro, aí ele desce lá na colmeia dos dançarinos da Espiral Negra e tal. O Grond não... Enfim... textualmente, pelo menos, não é nada disso. É tipo assim, aqui a Terra está maculada. Ela está maculada por causa... Tipo assim, é por causa do que está maculado? Porque não tá falando que ele vai lá, sei lá, buscar o vampiro, entendeu? A gente vai ter que fazer dobrar um pouco aqui o argumento para poder achar esse tipo de coisa. É mais uma coisa tipo assim, o solo está podre. Muito dentro do texto, é uma coisa nesse sentido. Porque muitas das construções da Wyrm, muitas das forças da Wyrm e tal, elas não existiam como elas existem hoje. Então não tinha uma colmeia dos dançarinos da Espiral Negra pro cara descer lá embaixo e achar. Os dançarinos da Espiral Negra não existiam. Mas tinha monstro, né? No passado. Sim, e aí seria muito interessante o Gondor, não uma aventura de Gondor, mas que eles estivessem presentes, localizando, sei lá, a moradia de um Zimei. Massa. Concordo. Aí eu acho esse tipo de coisa legal. Mas, de novo, o texto não fala desse tipo de coisa. É só assim, eles procuravam. Sacou? Tipo, mas é justamente. Parece que é só rio sujo, né? Não teve um tempo para você explorar essas coisas com essas raças metamórficas. Eu acho que esse é o grande. Tem essa grande dificuldade assim, de se encontrar um nicho, né, de encaixar elas num jogo, porque
você acaba tendo pouca informação, e aí você, né, me parece assim, tipo, ó, a gente pensou nessa raça metamórfica, mas aí, puta, a gente só tinha tempo aqui para fazer essas outras, mas a ideia era que ela fosse fazer algo nesse gênero, nesse aspecto. Entendeu? Mas outro paralelo que pode ser interessante é o das desbravadoras, das Fúrias Negras, que no caso elas procuram rincões e coisas sagradas relacionadas ao Wild. Aqui a gente podia fazer algo semelhante relacionado ao Wyrm, né? Sim. Os caras serem encarregados de buscar encontrar locais e utensílios dos servos ao Wyrm. Pode ser um plot legal. Sim. Os Grond, essa ligação que eles eram, né, guerreiros, e então eles estavam lá buscando essas ameaças e destruindo elas. Apesar, é curioso, né, Gaia não dá o papel de destruir, mas eles o faziam. Né? Tipo, o papel é mais de trazer à luz essas máculas, mas eles vão lá e lutam contra essas, enfim, as máculas, as toxinas e por aí vai. Eles eram muito associados aos Gural, e aí quando os Garou eles travam a Guerra da Fúria com os Gural, os Grond ficam do lado dos Gural. E aí os Grond são responsáveis por grandes perdas dos Fianna, Cria de Fenris e Preso de Prata. E aí, porra, quando você mexe com o Preso de Prata causou um genocídio porque falou assim, eu quero saber o segredo da morte. Vocês não vão me dar, vai morrer gente. E aí chegaram os Grond lá e falando assim, então nós vamos lutar. Eles venceram alguma coisa a respeito dos Presos de Prata? Espera aí que o que é seu tá guardado. Daqui a pouco a gente chega lá. E aí, eles começam a travar essas batalhas, né? Eles são trazidos para a Guerra da Fúria por causa disso. Eventualmente, os Garou acabam vencendo a Guerra da Fúria e matando bastante dos Gronds. Os Gronds viram um punhado e os caras estão, tipo, putaço com isso. E eles estão desesperados. E aí não se sabe direito o que aconteceu. Mas eles se retiraram para algum lugar. E quando os Grond, entre aspas, reaparecem, eles reaparecem como os porcos cadavéricos lá, os Skull Pigs, que tem lá no livro da Wyrm. Ninguém sabe o que foi que rolou, mas eles são agora criaturas da Wyrm. Que acabam não virando o Crinos Javali, mas é o que eles são. E aí os lobisomens falam, porra, então agora maceta. Aí cai de porrada a massa e tal, e eles vão, tipo assim, porra, já não adianta mais, né? Agora a gente vai ter que matar mesmo esses caras e tal. E os Presos de Prata... pessoalmente... Foi mal. É só porque os Presos de Prata estavam mordidos, né? Tava puto. Aí já tinham matado os caras, beleza. Aí eles matam os metamorfos. Os Garou pegam os humanos deles, os parentes dos Garou, para matar os parentes dos Grond. Eles escravizam os parentes humanos dos Grond, tá? Uhum. E lá na primeira cidade, enfim, eles chamam isso de primeira cidade. Enoch, um troço assim. Vai perdendo, o grande javali vai perdendo a pureza do sangue dele e tal, etc. E a última torcida ali dos Presos de Prata, ainda por cima, e eu tô falando dos Presos de Prata porque é o que o Pedro tá falando, quando você fala em Garou, naquele negócio os Presos de Prata, né? Que eles encorajam os humanos a caçar os javalis e a domesticar os parentes javalis dos Grond. E aí a raça acaba. Já era. Tem duas coisas. Eu acho que eles falharam muito, os escritores, em não colocar, de alguma forma, alguma referência bíblica quanto aos porcos, porque não só na Bíblia, né, nas religiões abraâmicas, o lance da carne do porco é visto como uma coisa imunda. Jesus ele sempre expulsava os demônios para porcos, antes de fazê-los pular pelo precipício. Então, cara, já que essa raça ela ia se corromper, merecia alguma referência, nem que fosse só num nome, alguma coisa assim. E eu acho bacana que eles tenham se corrompido e que a gente não saiba como ou porquê. Adoro o fato de não ter explicação.
No entanto, acho que a versão corrompida deles é pouco interessante. Os Diferente porcos do que acontece cadavéricos. diferente do que acontece com o dançarino, né? Dançarino é bem legal, né? E, sei lá, eles depois que caem pra Wyrm viram só umas bestas descerebradas e furiosas. Aí eu acho isso chato. Assim, né, eles viram essas bestas, mas se o bicho ganhar XP o suficiente consumindo criaturas da Wyrm, né, ossos de criaturas da Wyrm, tem até a possibilidade ali dele se tornar gente, né? Gente não, no sentido, mas ganhar inteligência a ponto de poder usar magia, né? Acho que são os Voodoo Pigs, um bagulho assim. Não é muito bom, não, mas a ideia é interessante. Né? É que eles viram um xamã lá, né, deles. Agora, é interessante essa coisa da corrupção, porra, dos Grond, por exemplo, além da corrupção da Terra, já que a gente está extrapolando isso, de repente, dele trazer à luz a corrupção de outros metamorfos, né? Eu acho que é dito isso no texto, que eles, antes de caírem, eles buscavam ativamente a corrupção em outros seres. Isso é massa. Eu acho bacana Eu acho bacana essa ideia. Mas o que vocês acham? O que vocês acham que aconteceu? Os caras tipo comeram o maldito muito doido e foram ficando doentes? Cara, não, eu acho que é algo mais básico que isso ainda. É simplesmente o desespero pela sobrevivência, né? Talvez eles encontrem nesse ato de encontrar o mal, né? Hoje eu tô filosófico pra caralho. Eles não conseguem mais encontrar o mal através só do que eles percebem, né? Porque, tecnicamente falando, os garotos, eles não teriam a corrupção exposta, né? Através dos dons, porque eles não estão de fato corrompidos. Encontrar poder, talvez, nessa corrupção que eles destruíam antes, sabe? Em vez de consumir, abraçar aquilo, sabe? Porque, salvo engano, não é que eles somem, desaparecem, eles encontram, né, a Wyrm e pedem ajuda de fato para ela. Posso estar falando merda, não lembro direito. Então, um negócio desse. Não, essa é uma das possibilidades. Não tem assim exatamente o que eles fazem, só que tipo, ninguém tem muita certeza. Como o Pedro falou que Quando que ocorre a queda para. Quando que eles se tornam, né, Skull Pigs? É pré-histórico o negócio assim. É pré-histórico? Então vai ser perfeito para minha resposta. Que eu acho que eles eram, enquanto eram ainda Gond, eles eram o último resquício da Wyrm do equilíbrio. E que as corrupções que a Wyrm passou, elas ainda estavam ocorrendo. E aí eles foram, tipo, um dos últimos coisas... Não a última, porque tem dançarina espiral negra. Mas foram uma das últimas coisas a virarem a chave, né? A se transformarem junto com a Wyrm. Eu gosto da ideia de que eles comeram o maldito lá da mortadela vencida, e aí passaram mal do caralho, se cagaram, e o que cagaram saiu os Skull Pigs, tá ligado? Porque é bem pior. Então, um rolê Também assim. acho essa legal. Não é uma explicação que me incomoda, não. Aí eu acho que vai cair mais na questão do gosto, né? Pelo menos eu tenderia a levar mais para esse negócio de o espírito do bicho num momento de desespero falou, mano, minhas crianças vão morrer. Aí vem o Wyrm já, talvez, ligeiramente enlouquecido e fala assim, então, se nós fizermos um prato louco aqui? Sabe o que é interessante? Assim como acontece nas coisas da White Wolf, o que nós três falamos não discorda entre si. Pode ser só visões. Né? E o Scarma falou aí do espírito, eu quero trazer isso daí, porque o espírito é o javali, que é um espírito, inclusive, muito respeitado pelos Fianna, que tomaram porrada, mas os Fianna tomam porrada de todo mundo. Mas, pô, o javali, ele ensina muitos dons pros Garou. Você não acha que fica um troço meio assim, tipo, porra, não devia, não? De fato. Eu acho que, inclusive, talvez eles usem o javali justamente porque são um bicho mais imponente, mais da hora, né? Foda pra caralho. Mas eu acho que faria mais sentido o porco, né? Associado a eles, tipo, porque, querendo ou não, tem a ligação, né? E o porco é muito mais próximo da humanidade, né? Então, você faria mais sentido o porco ter uma presença espiritual maior. Mas é um porco, né? Então, a galera fica tipo, que bonitinho, baby.
Não. Como é que é javali em inglês mesmo? Boar. Javelin. Boar. No... Javelin, né? O cara pega e arremessa. Mas no livro em inglês é boar? É. Ou não é? É boar mesmo? Então Bearboar. não tem muita explicação para isso, a não ser o fato de que a galera, obviamente, não leu os livros anteriores ao escrever o Java Porco. O Changing Breeds até fala que o javali ele permite que os seus avatares menores ensinem dons para os lobisomens. Tá, tudo bem. Você só tá falando que permite. Eu quero saber por que ele permite. Você matou todo mundo lá, porra. Talvez né, por não ter sido extinto, né, ele vê os seus filhos indo pro caralho e fica com essa mágoa, né? Fala assim, porra, talvez se a gente não tivesse de fato abraçado a Wyrm e abandonado toda a esperança, talvez ainda houvesse redenção para os meus filhos, para as minhas crianças, mesmo uma vez que o acordo for feito. O melhor que eu pude fazer foi fazer com que os garotos encontrassem os que sobraram dos meus filhos. Não, agora, deixa eu dar uma outra explicação aqui, forçada, na marra também, mas que pode ser interessante. O javali, o espírito do javali, teme os garotos. E por isso ele obedece quando ele pede para que ensine. No entanto, ele não está corrompido. Ele ainda é da Wyrm. De Gaia. De Gaia. E aí ele teme os garotos, simplesmente. Respeita pelo passado. Tem uma outra parada que o livro também fala, que é sobre, de todas as raças perdidas, os Grondes seriam as que, se alguma coisa pudesse trazer essas raças de volta, que os Grondes estariam os mais próximos de voltar, porque, enfim, os animais ainda existem, o Totem ele ainda tem ali alguma relação, ele chega até ter algumas matilhas por ali. Os parentes humanos deles ainda existem, eles estão aí, mas de novo, eles são espiritualmente castrados, foi isso que eu falei naquela hora, né? E que eles teriam... Acho um termo melhor para castrado seria emancipado. Emancipado? Porque o bicho ele foi abandonado, né? Ele não tem mais conexão nesse sentido de emancipado. Então você está querendo falar, mas na verdade, abandonado. Destituído, talvez? Destituído. Não, cursed, não. Ô, Paçoca, censura aí, pelo amor de Deus. Você sabe que na edição você vai colocar Você sabe que não tem edição, né? Vai que tem, maluco. Tem não, porra. Eu tiro daqui e jogo lá, e é isso aí. Joga meu. Eita. Cuidado. Tô bravo, nervoso. Mas, e aí, como é que vocês acham que poderia se dar esse retorno dos Grond? Agora vamos lá, Grond no mundo real. Depois de ter lido vários livros, eu só tenho uma chance. Que é com Peter Ward, dos filhos de Gaia, entendeu? Lá na Austrália, fazendo ritual com Mocolé e com Mago. Aí o pessoal da White Wolf aceita. Não, mas falando sério agora, como é que eles poderiam voltar? Porque assim, que esse é o momento em que eles precisam do Grond, é fato. Tá? E se eles voltassem sem explicação, assim como eles foram? Já que eles... não são eles que são dos ciclos. Mas enfim, já que eles passaram por uma transformação inexplicada, vamos trazer eles de volta no Apocalipse. Eu acho do nada. Deus Ex Machina total, é isso aí. Não, você, Pedro, você tá lá escrevendo seu livro, seu Brasil em Fúria 2.0, e você fala assim, tá aí. E aí um dia o Zé acordou e transformou no Java Porco. Ele foi o primeiro Grond que voltou. E aí você ia fechar. Aí eu ia te perguntar assim, por quê? Você fala assim, não, cara, não precisa de explicação, não. E você ia deitar e dormir depois dessa conversa. Não assim. Então. Mas eu sou defensor de que o Apocalipse, ele não é só o fim do mundo ou de uma era. Ele também não é só o momento do grande fudeu. Ele é um momento de revelações. Talvez pudesse ser revelações de segredo ou simplesmente um desvelar dessa raça que estava por aí perdida. Não extinta, talvez. E, tipo assim, a explicação que eu daria, né, nessa ideia é: não se sabe o porquê, assim como não se soube quando eles se foram. Isso daí tem que ser suficiente porque eles já meteram a dúvida antes.
Existe uma ideia. Deus Ex Machina seria eu trazer eles de volta se não houvesse menção nenhuma do desaparecimento misterioso. Existe uma das versões de que das possibilidades e tal. Eles falam que os porcos cadavéricos, talvez, eles não teriam nada a ver com os Grond e que os Gronds estão, na verdade, na Umbra Profunda, esperando o momento do apocalipse para voltar e executar as suas ações. Eu não gosto dessa pegada sebastianista aí da parada, mas, enfim. Essa explicação, pura explicação, saca? Tipo assim, eles estão ali dormindo, daqui a pouco eles voltam. Sabe como pode ser trazido? Né? Ou agora, inventar um cenário aqui mais complexo. O Grond é melhor ele ser trazido em cima da bandeja com a maçã na boca. Mas, imagina que filhos de Gaia e Gural e outras desses seres metamórficos mais de um comportamento um pouco mais de compaixão resolvesse fazer um grande ritual para trazer de volta o Java-Porco. E aí eles conseguem trazer um Java-Porco e esse bicho vem agonizando, saca? Já morrendo, já compadecendo, e ele traz uma última profecia que traz, sabe, alguma coisa efetiva para o apocalipse. De dentro eu não traria totalmente de volta a raça. Mas como foi dito que provavelmente é a mais próxima de ser resgatada, eu resgataria para um fim pontual como esse, sabe? Entendi. Não para você jogar. Entendi. O Skarma tá falando que de dentro dele sai o quê, Skarma? O impuro perfeito? O impuro perfeito. E ele chama Pururuca? Aí o bicho... Vou contar uma piada pra vocês, cara. Um lobisomem, um ápis e um Grond chegam na festa de Natal. Essa piada. É o jogo do Quindim. Pra mecânica aí, pra galera que tava falando, os Grond, eles têm 3 raças, né? Eles têm impuros entre eles. Cara, me tilta que a raça é hominídea, impuro ou escrofa. Porra, é muito perto de escrota pra... Entendeu? Mas, enfim. De fato, né? Um bicho que revira lixo é meio escrofo. Eles possuem fúria, entram em frenes assim como os lobisomens, e eles sofrem dano agravado pela prata, né? Enfim, eles não possuem. Porra, já pensou pela lua, o cara sai na rua. Mas aqui, acho legal que os impuros deles, eles são inférteis, mas eles não têm deformidade e também não são mal vistos socialmente. Eles só são considerados meio descartáveis. Puxa de canhão, né? Aí, tipo assim, manda esses caras pra missão aí de chafurdar em Malfeias, a gente fica de boa. Eu quero, inclusive, parabenizar todos os participantes deste GaroCast, que a gente conseguiu falar dos Grond sem hora nenhuma mencionar o Timão, o Pumba ou fazer uma piada a esse respeito. Não, mas também tem os 3 porquinhos e o Lobo Mal, que a gente não chegou lá ainda. Porque não tem o espírito de porco aqui, né? Opa! Foi a trinca. Vai, meu nobre. Vamos lá. Oi, meu nobre. É o cara da Nintendo. Vamos lá. A nossa próxima raça. Acho que essa é das coisas que... Ela é mais famosa, né? A gente fala mais. Que são os Camazotes. Que são também conhecidos como os ouvidos de Gaia, ou ainda a voz de Gaia. Eu preciso falar que eu odeio os Camazotes. Odeio. A voz de Gaia é meu pau de boné, porra. Pelo amor de Deus, que chatura. Já falei. A voz de Gaia é Whitney Houston, é isso aí. Que porra de metamorfo inútil é esse? E eu precisar tirar isso do meu sistema. Cara, assim... Realmente, dos 3 ali, eles têm muita importância, né? Principalmente no cenário aqui da Segunda Guerra da Fúria, né? Uhum. Mas, de fato, assim, é meio... Você é a voz discordante, então. Não diria que eu sou um mega fã de Camazotes, mas eu, assim como gosto de tartaruga, eu gosto de morcego. Acho o bicho da hora, sabe? Então eu não consigo não gostar. Cria 3 aí na sua casa, então, pô. Porra, não é tão improvável não, viu? Eu moro na roça.
Cara, mas assim, eu acho que o Kamazote ele ganha um destaque muito grande, muito pela linha do tempo das coisas. O fato sim. da extinção dele se dar em 1600, porra, então tem muito mais tempo de Kamazote do que todos os outros. E aí, ele, porra, beleza, a gente tá falando de 500 anos, mas tem uma proximidade muito maior com o jogo que a gente tá jogando do que a morte dos Grod que acontece lá, os caras são escravizados na primeira cidade, porra. Não, Foi de fato assim, sei lá, os caras falaram, puta, o que tem de bicho da hora no continente americano, né? Pra gente fazer um. Tem tantas outras criaturas associadas com as culturas originárias, né, americanas, que os caras podiam ter usado, de fato, morcego. Pô, mas você não gosta do morcego, não? Não, Esquece os Camazotes. Esquece os Camazotes. Pensa na ideia do metamorfo morcego só. Você acha feio? Eu acho que tem tantos outros bichos que são mais relevantes, mais interessantes para você usar, que acaba sendo. Sabe? Cara, Pegar outras o coisas. Homem-Morcego eu gosto. Engraçado você gostar do Auroch e não gostar do morcego, pra mim. Porra, porque o Auroch é uma porra de um bicho de tonelada e meia, cara. O morcego. O que é um morcego? Você joga o morcego na parede e ele fica lá, entendeu? O que ele faz? Não porra nenhuma. Oscar, mas você já viu um morcego de perto? Não tá Já, parecendo. vários, inclusive. Tive o desprazer já de me embrear em caverna a troco de nada. Mas, ó, a ideia do Homem-Morcego, ok, eu gosto. Sem a piada do Batman. Mas. Pelo amor de Deus. O dos Camazote me pega um pouco assim, tipo, porra, acho chatão assim, saca? A única coisa que salva dos Camazote é o nome do último deles, né? Ah, não lembro. Isso aqui é da Vingança? Garra Negra da Vingança. Só. Não, mas Garra Negra da Vingança é o Senhor da Sombra que mata o último deles. É o Pata Negra da destruição, gente. Porra, tô burro pra caralho, não sei mais mesmo. Se eu não tô enganado, é isso. Mas porque eles são a voz de Gaia. Eles são os mensageiros, porque os Corax já são mensageiros, só que os Corax falam pra todo mundo. E aí não. Então a gente vai pegar os morcegos, o morcego vai voar só à noite, então o morcego é todo. Tá todo lá no stealth, só no poison. Tô brincando, Pedro, calma. E aí, e aí eles são então os mensageiros secretos. Porra, vai passar mensagem secreta pra quem, velho? Me explica essa Cara, porra. eu gosto dessa ideia. Eu explico, pô. Os Corax não são os fofoqueiros, eles não estão ali para espalhar informação pelos ares. Sim. Os Camazotes, de certa forma, eles são um combinado no papel que eles representam perante Gaia, né? Eles são uma combinação de Corax com Bastard. Duas Porque tem faces da questão- mesma moeda. Talvez. Mas tem aquela questão do mistério, de descobrir coisas e guardar, como existe com os Bastet. E eu não acho que é só por ser um bicho noturno, escuro, não acho que seja só isso. Tem o sonar, que é a voz que a gente não escuta. Não escuta. Então tá. é uma voz inaudível, saca? Então faz sentido o silêncio e o segredo. Eu gosto por isso. E aí passa. Mas assim, eu acho que falta muita coisa, falta muito estofo pra eu querer jogar com o Camazote. Não, mas os caras não tem nem. Não tem diferença de. Não tem brilho, não tem porra nenhuma, velho. Só tem as formas deles. Não, então, é o que eu Não tô tem falando. auspícios, né? Não tem raça. Falta muito estofo pra a raça se tornar realmente interessante pra mim. Ela Todos tem uma eles ideia assim. só. Me parece que o cara que tava escrevendo essa porra, ele era aqui doente. Tipo, caralho, aqui é Shadowlord pra porra, mano. Eu vou botar o Shadowlord matando o último da raça metamórfica. Aí deixa eu ver o que tem. Eu vou pegar um bicho bosta. Cara, vai sentir falta mesmo. eu acho que tem um pouco disso mesmo. Eles surgem meio do nada só pra eles serem exterminados, né? Eles estão mais num. Sei lá, parece que eles estão mais num rodapé de página da história dos Senhores das Sombras, né? A maneira como eles foram escritos, do que propriamente dita uma raça metamórfica. Por outro lado, tem uma parada que eu acho legal, que é o seguinte, a parte espiritual das raças, eu acho que é a mais legal.
você tem um morcego, que aí o morcego ele sempre estava lá no escuro e tal, etc. Ele servia ao Wyrm, e quando a Wyrm do equilíbrio ela cai, quando ela enlouquece, o morcego abandona o serviço ao Wyrm, ele passa a servir a Gaia, e ele fica tentando sempre se provar, ele tem sempre que se provar pra Gaia de que ele tá ali do lado dela. E é interessante porque em um determinado momento, com a morte do último Camazotz, o morcego ele cai para o Wyrm, ele volta para o Wyrm. Aí você vai ter lá o campo dos filhos do morcego, lá do sujeito Miguel Gutierrez, dos Senhores das Sombras. Lá no México, ele traz o morcego de volta. Só que ele não purifica o morcego, existem 2 morcegos. Eu acho a história espiritual dos Camazotz muito bacana. Só que... É um quiprocó, né? Um toma lá da cá que deu errado. Do caralho, exatamente. Exatamente. Pedro, você sabe qual que é o nome da... que eles têm um negócio de criptoquera no nome das formas dele, né? Quiróptera. Achei auspicioso da sua parte. Auspicioso. Então, acho que tem esse quesito. Os Camazotz, eles têm um lance de um pouco um lance de Senhor das Sombras, assim, no sentido deles fazerem deles cumprirem, entrarem em missões que ninguém quer aceitar, em especial os Corax, né? Então eles estão lá e meio que eles fazem fazem o corre deles nesse sentido. E deixa eu agradecer aqui a rádio que a gente que mandaram aqui, galera da Orgum RPG. Boa noite, galera, salve, muito obrigado aí, sejam bem-vindos todos vocês. A primeira manifestação de que que a parada ia dar errada é quando os morcegos, então, os Camazotz, eles começam a ser atacados e serem expulsos lá da América do Norte. E aí eles vão saindo e toda essa dedicação que o morcego tinha para com Gaia, ela vai quebrando e ela vai tipo assim, opa, isso aqui vai dando merda. Então, o processo da queda também tem esse lado espiritual. Não é assim, matou o último Camazotz, pronto, o morcego foi para o Wyrm. Então, uma coisa que ele vai, aos poucos, vai acontecendo, chegando ao ponto de existirem atualmente Camazotz corrompidos, né? Eles são... Como é que chama, Pedro? Você lembra? Xibalan, obrigado. Que são os Camazotz da Wyrm. Então, assim, um homem metamorfo morcego ainda existe. Ele só não é um Camazotz. Isso. E não é jogável. E também não tem graça. Talvez para você matar na sua aventura seja legal, mas não para jogar. Como eu acho que funcionam bem como antagonistas agora, como personagem. O problema é que voa, né, cara? Como é que você mata? Tiro, porra. Dá-lhe um pode. balaço. Não pode, Porra das asas feitas de pano, caralho. Vou fazer o quê? Flap, flap, flap. É isso. Braço. É legal que com a invasão, né, nas Américas, isso vai fazendo com que os Camazotz do resto do mundo, eles vão tendo algumas ligações, né, como os outros lobisomens ou as outras raças metamórficas. Então, na Austrália, enfim, eles têm uma proximidade maior ali com as raças metamórficas das raças metamórficas australianas. Eles chegam até ter uma boa relação ali, de alguma maneira, com as Ananasi. Na Ásia também, eles lá como os portadores da luz interior também, então eles lidam de alguma maneira com eles, nem tanto com os Haken. Existe ainda uma desconfiança do tipo, porra, esses caras são lobisomens, eles foram responsáveis pela nossa morte, mas nesse caso aí, os portadores da luz, eles estão num degrau diferente por ali, né? Eles não foram cúmplices da matança. Aí os Haken são o Senhor da Sombra, né? Então... Porra, é difícil, né? Vamos combinar, né? Cara, dava pra ser melhor. Fato. O que eu acho foda é que a parte espiritual, a criatura não é legal, o Camazotz não é legal, o morcego, o espírito morcego,
É muito legal toda a trajetória dele e tal, e de como que ele abandona Falou os filhos, e enfim, como que ele arruma briga com ele mesmo, porque, né, ele tem a visão dele meio ali distorcida e Falou tal. tudo, falou tudo. E, cara, um Camazotes na forma glabro, que eu esqueci o nome agora, é bem ridículo, né? É um bicho sem asa, Apterus. Apterus. É um bicho pelado, né? Sem asas também, e que escala muito bem. E aí eu só consigo imaginar o chupacabras, cara. Ainda mais sendo americano, porra, não rola. É esquisito demais. Assim, dentro delas, salvo engano, né, Chocas, eles são os que vieram por último nas edições, né? Então faz até mais sentido que as outras, Ah, por ser tão sim. mal explorado. Uhum. Sim, sim, sim. São os que vêm por último. Porque os Ajaba, eles aparecem no livro do Changing Breeds, mas eles já apareceram no Bastet, que é a segunda edição. Os Camazote, não. Os Camazote, eles só foram destruídos pelos Senhores das Sombras. E aí só bem depois que eles vão aparecer mais de maneira mais organizada. Tem uma parada Mas que a eu gente... fico com um pouco de dorzinha assim no coração, porque, como eu falei, eu acho o bicho muito legal, saca? E todas as ideias que podem ser associadas a ele também. E tem coisas ali tem muito potencial. O Shibalan, ele poderia ser mais legal, como o vilão que fosse, sabe? O Camazotes também. E eu concordo com o que você falou, Schultz, o Totem, né? O morcego. Pô, ele tem um puta background tão legal, quase tão legal quanto, sei lá, a Votrovão, né? Sim, Então, dá pra fazer Votrovão muita tem coisa interessante, né? Mas é uma pena Cara, mesmo que eles sejam tão mal utilizados no cenário. Assim. ó, Eu acho que poderia ser por exemplo, um espírito que foi adotado pela ninhada do Ktena. Primeiro porque tem a região geográfica, tem toda essa referência interessante. E, pô, é um animal que originalmente era de Gaia e tem essa ligação com o obscuro, com a proximidade com o Alwyn. Então, se não fosse para corromper o morcego, que trouxesse ele para os Uctena, sabe? Eu acho que ia ser legal. o... Acho que todo o ciclo é muito, muito interessante, né? O morcego, ele começa como um espírito da Wyrm. E qual que era a função dele da Wyrm? Ele ficava lá vigiando, ver quem é que tinha que morrer. Aí ele ia lá e marcava o cara, a pessoa, o que quer que seja que tinha que morrer. Aí a Wyrm deu Criatura, né? equilíbrio, a Wyrm do equilíbrio ia lá e matava ele. Aí a Wyrm enlouquece, ele vai e sai fora e fica tentando então agradar Seria o, Gaia. seria o Camazote, aquele cara que fica botando. Ué. Nesse Skarma? sentido de o cara que. Alô, alô, Estou ouvindo os ouvindo? carros. Não, é porque pra mim cortou. Seria aquele cara. Seria aquele cara que fica botando pilha para as pessoas brigar? Tá ligado? Fala assim, ô, mano, Opa, te falar um negócio, hein? Você não tá ligado o que esse maluco anda falando do você. pode ser, pode ser. Pode ser. Isso é bem uma mensagem secreta que passa entre pessoas. Sim, Né? falou, pô, você não sabe o que esse malandro anda falando do você. Enfim, aí fica tentando agradar Gaia. E talvez pela proximidade, essa coisa da Wyrm do equilíbrio. Então, tipo assim, ele tava destinado a se fuder. E aí vai acontecendo as várias coisas que acontecem com o morcego. E aí eu vou ter uma lista no final do livro aqui que é curioso. Qual que é a história dos Camazote? Eles, né, então, eles têm vários problemas que eles não conseguem superar. Eles não conseguem derrotar os Garou que expulsam eles da Europa e da América do Norte. Aí eles não conseguem evitar o massacre na América do Sul. O totem deles cai pra Wyrm. Não consegue salvar o pai e a mãe. Não consegue salvar o pai e a mãe. O totem deles cai pra Wyrm, o que desgraça a espécie toda. E aí eles ainda assim continuam lutando. Até que o último deles foge pra Umbra, só quando fica óbvio demais que não sobrou nada do morcego pra ele poder tentar salvar. É isso. E o cara, ele nem teve... Os Camazotes como um todo. Eles nem tiveram a dignidade, tipo, de morrer ou de tentar qualquer coisa, ou sei lá, se fuderam. Morreu encurralado, né, cara? Eles, assim como os Korax, tem uma parada que é curiosa, que eles são criados. Uma criança ou um filhote de morcego tem que passar por um ritual numa caverna umbral. E aí lá que ele vira um Camazote.
Eles, Na por causa Batcaverna. disso, eles... Na Batcaverna, exato. Por isso que eles voltam, né? Inclusive, como criaturas da Wyrm, que tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Eles não possuem augúrios, porque eles são criados através desse ritual. Eles não têm impuros. Eles são sofrem criados através desse ritual. através do ritual. Eles sofrem o dano por prata, igual os lobisomens. Eles podem ir para a Umbra, mas eles precisam de uma escuridão, de estarem nas sombras ou no escuro para poder fazer isso. Isso aí eu acho bacana. Faz muito sentido, né? Tematicamente falando. Enfim, podem voar naturalmente nas suas formas lá e Tem uma coisa interessante, hein? E 4 formas. Isso. A quinta forma, que seria de vários morcegos, né? Uma nuvem, acho que seria esse o plural. Uma nuvem de morcegos só é alcançável com qualidade ou então com um dom de nível 3. Caramba, que é isso? Pô, muito melhor, porque a Ananase pode fazer a mesma coisa e é um roubo, né? Nunca deveria poder ser pelo menos bom. Aquela forma crawling Mas eu acho que faz sentido elas serem mais fortes nesse sentido, justamente por conta do que elas fazem na história, sabe? Não, terem eu tanto sangue. concordo. Elas são, sem dúvida, a raça metamórfica mais bem sucedida. Perante seu papel, perante a existência, né? E aí, tudo bem, mas ao mesmo tempo é um baita de um roubo em termos de jogo, né? E os Camazotes no mundo moderno? Eles existem, né? Eles se tornam criaturas da Wyrm. Sim, mas os Camazotes. Não Os o Camazotes. metamorfo morcego. Quero agora os Camazotes no mundo moderno. Eu acho que seria interessante, porque eles são mensageiros de segredos, né? E que agem à noite. Podia ser uma boa ponte de crossover com o vampiro. Ok. Eu acho que é a única função mesmo, sabe? Pro jogo. Fazer uma ponte. Mas como que eu eles acho uma voltam? boa ponte. Eles têm que voltar? No meu entendimento, eles nunca tinham caído. Tá. É como se... Tá, Mas beleza, então vou também. responder. Então vou responder já linkando com essa ideia que eu trouxe dos vampiros. Os Giovanni os trazem de volta, já que são necromantes. E eles têm essa associação, né, com a morte. O Giovanni não tem mais, né? Os Hecata os trazem de volta. Da Umbra Negra, de Malfeia, de onde estiver. E como eles têm uma proximidade com a Umbra, isso fica legal também, né? Porque aí então eles morreram, então eles conseguem vir da Umbra Negra e tal, então talvez eles sejam os mensageiros dos mortos, e acho que vira uma parada interessante. Assim. Legal. E aí eles falam, I am vengeance. I am... Pronto, acabou com as referências da Batman. Merda, né? Não deve nem ter começado falando dessa porra, né? Sei lá, enfim, tô pensando aqui. Porque acho que é interessante se eles voltam, eles estarem de um lado oposto dos lobisomens. De fato, eu acho que é o que mais faz sentido das 3 extintas entrar já contra os Garou no fim do mundo. E não só das 3 extintas, mas como das que ainda existem. Porque assim, os Gural, eles perderam muito, eles se ressentem, mas... Ninguém bota fé. Também tem o seguinte, ninguém acredita no ursão mal. Não tem isso. Tá, tudo bem. Não, os Bastards se ressentem, eles são vingativos e tal, etc. Agora, tem aquela coisa também, tipo, então morde o dedo e fica com raiva, porque não vai ter outro jeito. Vocês vão precisar desses caras aí, e é por aí. Os Mocolé, eles se lembram, ficaram tristão e tal. Mas, eles ainda estão vivos, por pior que a coisa tenha sido, sacou? Os Camazotes não. Os Camazotes morreram, tudo. Mas aí, enfim, voltaram 2. Tem 2 aí agora. Então eu acho que tem que ser uma parada muito disso. E ia ser interessante se de repente eles fossem a voz dissoante, que você falou logo no começo, Pedro, deles estarem tentando arquitetar um levante dos metamorfos contra os Garou. Pô, legal. Sim, é boa. I am vengeance. Não é? Tá Isso ia certo. ser legal, eu acho. Acho que podia dar um caldo isso daí. Tipo assim, porra, já que eles são as vozes e eles serem, porra,
tá. Já que eles são as vozes, aí eu vou combinar com o negócio que você falou lá do sonar, que é a voz que a gente não escuta. Então eles são quem estão ali refrescando a memória dos outros metamorfos a respeito da Guerra da Fúria. Mas eles não estão lá falando, tipo assim, você lembra? Eles te mataram. Não, eles estão cantando a canção das eras sobre isso, lá nas cavernas deles, só que ninguém escuta, só que o seu cérebro ouve. Entendeu? Tipo isso. Você não escuta de maneira ativa, né? Mas Exato. você lembra. Mas a canção faz com que você não se esqueça. Então você tá sempre revivendo aquilo ali. Você fica fissurado naquele negócio. Aham. É uma parada meio sereia lá, sei lá. Porra assim. Pô, legal isso aí, né? Sim, Bacana. legal. E como eles também não se reproduzem, né? Eles têm que transformar. Essa canção podia ser para atrair, né? Crianças. Vem pra caverna. Aqui a gente flutua. Pega o docinho aqui. Pega o docinho aqui. Cara, acho que legal. Acho que fica bacana. A única coisa que que os Camazotz não podem ser é aqueles morcegos gigantes que tem no México. Na América Central e tal. Mas tem uma discussão. Tem uma discussão se aquela porra é morcego ou não, né? Aham. Tá tudo bem. Mas enfim, é tipo uma raposa de asa, vai. Chama Fly Fox a espécie. Mó bizarro. Mas assim, não podia ser porque aquele bicho coloca 3 pêssegos ao mesmo tempo na boca. Não dá. Como é que canta depois disso, né? Você tem. Pô, mas qual que é o problema, Pedro? Tem gente que consegue. Desafio de posto. Vai lá pegar 3 pêssegos. Pega 3 pêssegos. Acabou, cara. E canta depois. E canta igual o Whitney Houston. Ai. Mas tá bom. Enfim. Grond, Apis e Camazotz. Tá aí. Está feito sobre as raças extintas. Aí vocês me perguntam, Chox, onde está o desafio de posto? Eles aconteceram 3 vezes aqui, camaradas. Não acredito. Não acredito que você vai fazer uma dessa. Ué, a gente foi fazendo. O Scarma mesmo cantou a pedra logo lá no primeiro, no ápice. Não ficou claro? Eu achei que você ia mandar uma coisa tipo assim, qual é a raça metamórfica que tá faltando aqui, que deveria ter sido extinta? Qual é o bicho que os, que os garotos terminaram na Guerra da Fúria e não foi listado, deveria? Eu tenho minha resposta. Então responde. Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Vem uma coisa aqui na minha cabeça aqui. Qual foi o animal que os garotos terminaram na Guerra da Fúria que não foi listado aqui? Pô, cara, que bom que você me perguntou. Eu diria que existe a raça do Megatherium, voltando ao início da conversa. Só pra falar dessa porra de preguiça? Vá tomar no cu. Calma, porra. Calma. Boa. Imagina aí. É AO. Pô, a gente não ia falar das outras. Enfim, fala aí, Pedro. Imagina o Preguiça-Homem sendo o sonho de Gaia, certo? E aí, quando ele vai para Umbra, ele não vai para Penumbra, certo? Ele tem acesso ao sonhar e às zonas oníricas como área de atuação primordial. E quando ele está no mundo físico, ele fica vulnerável, porque ele fica cansadão, fica lá dormindo em sua caverna. Porque os Megatheriums viviam em caverna, né? Não era um galho. Cara, aí, eu acho que... Termina, desculpa. Não, e aí eu acho que o que seria muito interessante para esse personagem, para essa raça, é que ela tivesse existido num passado imemorial, e aí, quando começou a Guerra da Fúria, por exemplo, eles se retiraram para o mundo onírico, seja as zonas oníricas ou sonhar de Changeling, tá? E continuaram lá hibernando, dormindo, cumprindo sua função à distância, ok? E aí eles precisam ser encontrados no Apocalipse para resolver uma treta que só eles têm conhecimento. Fiz uma sinopse básica da minha ideia. Então, aí eu vou ser categórico com você, cara. Eu acho que desassociar o Megatherium com a preguiça é muito importante. Porque o bicho não é... apesar de eles terem muito associados geneticamente, o estilo de vida deles é muito, muito diferente, cara. Porra, a preguiça gigante, ela dava um pau, dava um cambal em de grande sábio, sabe?
uma porrada só. Não dá, é outro. É porque era gigante, bicho gigantesco, né? Não só gigante, mas ele não era preguiça, né? O cara era praticamente um lutador de peso pesado. Rebocar os outros raças. Inclusive, pode ser esse o motivo dos garotos terem derrubado eles, né? Falar que, cara, o bicho simplesmente ele é um risco para nós. Né? Acontece alguma cagada entre eles, os caras falam, então, né? Mas tem outras duas coisas além do Megatherium. E aí eu não vou expandir tanto assim, mas que são coisas que eu gostaria de ver. Megamente. Nem como raça extinta mesmo. Que é, pô, alguma raça que seja de Gaia e seja anfíbia, porque a gente tem só os Anurana, são os homens sapo, e caramba, velho, podia ter um homem salamandra aí que foi extinto, por exemplo. E também alguma outra raça ave. Não tem um homem salamandra, mas no Brasil tem um homem só malandro. Né? Ah, não. Gente, tchau pra vocês. Agora, falou, boa noite. Agora é isso aí. Tá bom? É isso aí que a gente tem pra hoje. Depois dessa, não vai ter. Mas show, a gente não ia falar das outras. Que não é raça, que é. Dos cará e tal. Dos cará, não, isso, hoje só raça. Porque daqueles lá a gente vai ter que ampliar muita coisa. A gente vai ter que criar um recheio ali no meio, sacou? Aí o cast vai ficar é porque tu tirou o status de moderador no servidor, não conseguiu ver a pauta, né? Eu sei. Não tô ligado. É exatamente assim como você não vai recuperar seu cargo de moderador. Poxa, aconteceu um erro, talvez, sem perceber, você tenha tirado o status de moderador. Enfim, galera, então é isso aí. Muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente aqui na Twitch até agora. Lembrando que se você está escutando isso pelo Spotify, a gente faz as gravações dos nossos casts às quintas-feiras, 22h30, na twitch.tv/Nação Garou. Eu passei aqui o nosso Garowcast sobre raças extintas com o Pedro Nogueira. Valeu, Pedro. Muito obrigado. Tem jabá, Pedro? Valeu, galera. Leiam lá, por favor, o Cordel da Fome, a nossa terceira aventura da crônica Caminhos do Brasil no Universo Brasil em Fúria. E desculpa pelo escarma. E também com o escarma ali, escarmoso. Como é? Peraí. Recomponha. His full name is Skarma, lead the balls. O Quindim é muito canalha. O Quindim acaba... Obrigado, Quindim, mandou 20 copos da Tempestade. E a mensagem de His full name is Karma Ligma Balls. Juro que ele mandou pra falar isso. Mas você dizia, Skarma, seu espaço tem jabá? Como é que é lá no Skarma? Tem um jabazinho do meu Instagram, onde eu posto os desenhos. Você também pode acompanhar algumas das minhas ilustrações dos livros do Brasil em Fúria. E é isso, né? Se quiser entrar lá no Discord e pedir para eu voltar a ser moderador, eu acho que a pressão mora. A voz do povo é a voz de Deus, entendeu? Entendi. Quem sabe assim, corre o risco, né? Mas... Quem sabe assim eu consigo voltar a ler pauta, né? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a cada um de vocês. Se quiser mandar algum e-mail pra gente, escrever a naçãogarou@yahoo.com.br. A gente fica por aqui. Um despedido para todo mundo. Tchau.